Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luana e essa é a milésima vez que eu tento gravar esse vídeo. Muitas coisas deram errado, é sempre um desafio gravar vídeos, mas eu faço isso porque eu acho que é uma forma da gente se conectar e é uma forma de eu matar a saudade de dar aulas e também de responder as dúvidas de vocês. Então essa é a segunda atividade, magnetismo no nosso dia a dia. Segunda atividade do Trilha de Aprendizagem. Não tem muito o que corrigir, porque eram questões até que pessoais, assim, sobre as coisas, os aparelhos que vocês têm usado, enfim, se você fez, você sabe do que eu tô falando. Mas eu resolvi fazer esse vídeo não só para corrigir, para auxiliar ali na tarefa, mas também para trazer outras informações sobre o magnetismo. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse mesmo tema, só que de uma forma mais específica. E eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa é só vocês mandarem as dúvidas. Se vocês estão gostando do vídeo, comenta lá também no Classroom se vocês gostam desse formato, pra eu me motivar, porque é muito difícil de fazer, mas eu tenho tentado melhorar cada dia, então é muito importante vocês darem esse feedback, se vocês estão gostando, se você acha interessante, se não faz diferença e até mesmo se você consegue assistir. Então tá, para falar sobre magnetismo então, a gente precisa entender o que é magnetismo. Eu coloquei essa foto, esse GIF, que é do Magneto, um personagem do X-Men, que era uma história em quadrinhos, depois virou filme, enfim. Essa cena é muito icônica, que ele consegue mover de uma construção vários aparelhos ali, sei lá o nome disso daí, ele consegue mover coisas de metal, né? E aí, nessa construção aí, tem vários objetos, essa é a palavra. Objetos de metal, objetos ferromagnéticos, e ele consegue subir todos eles. Então, o poder do Magneto seria, como o nome mesmo já diz, de magnetismo. Tem outra cena muito icônica em um dos outros filmes do X-Men, um dos filmes mais recentes, que eu não vou saber te dizer qual é, porque a linha temporal de X-Men agora tá bem doida. Mas eu me lembro que eles estavam recebendo alguns mísseis, ele e o grupo ali dos X-Men dele, e ele conseguiu fazer com que esses mísseis virassem no sentido oposto, só com esse poder que sai ali do corpo dele de magnetismo. Isso mostra pra gente, então, dá um exemplo, né, ilustra que o magnetismo ele é um conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. Aí eu vou dar um outro exemplo, sem ser esse do magneto. Muito provavelmente, eu tenho quase certeza que você já, quando você era pequeno, você já pegou um ímã de geladeira da sua casa ou da casa de alguém que você conhece e você tentou grudar esse ímã em outras superfícies e você não conseguiu. Eu lembro muito bem que quando eu era pequena eu estava tentando colocar o ímã numa mesa que a gente tinha lá em casa que tinha o tampo de mármore. E não grudava o ímã no tampo da mesa, mas na borda da mesa, que era de metal, grudava. E eu também tentava fazer isso em madeira, em outras superfícies, no brinquedo de plástico. E deu para perceber desde cedo que o ímã, então, ele só vai ser atraído, né? Ele só vai grudar em superfícies que sejam ferromagnéticas, em superfícies de metal. Então pode ser o ferro, entre outros elementos. E por que isso acontece? Porque tem uma interação entre campos magnéticos. O campo magnético, ele é uma região que se encontra sob influência de correntes elétricas. Então a gente vai ver, principalmente na próxima semana, que corrente elétrica, campo elétrico e campo magnético estão muito relacionados. E o movimento das cargas elétricas é que causa esse campo magnético. Então você lembra do átomo que a gente falou na semana passada? O átomo ali tem prótons, nêutrons e elétrons, né, que são as partículas elementares, e o átomo ele está lá se movendo. Então, quando ele se move, ele produz o seu campo magnético. Você lembra que o movimento dos elétrons dava carga elétrica? Então, esse movimento também causa um campo magnético. Os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles têm um campo magnético intrínseco. Então, eles mesmo ali têm algumas propriedades que causam, que geram esse campo magnético. Mas eu tô falando muito de campo e eu ainda não expliquei o que seria o campo nesse sentido, né? O que é, então, o campo magnético?
Antes um pouquinho de falar, eu esqueci de comentar que o magnetismo, ele é muito antigo, assim, né? Um fenômeno que os seres humanos conhecem bem há bastante tempo, principalmente quando eles descobriram os minérios com magnetização permanente. Ou seja, eles descobriram a magnetita, eles encontraram, né? Tem uma determinada região bastante desse minério aqui, entre outros, e eles perceberam que a magnetita e esses outros minérios com magnetização permanente, eles atraíam ímãs. Então isso já despertou a curiosidade da humanidade para conseguir achar uma aplicação prática, né, que a gente vai ver que para o desenvolvimento na tecnologia, de vários aparelhos que a gente usa em casa, a gente precisa do magnetismo para eles funcionarem. E foi o encontro principalmente desse minério magnetita que fez com que essa curiosidade fosse despertada. Então, voltando, o que seria um campo? O campo é uma região no espaço na qual é possível a manifestação de uma força. A gente não enxerga, por exemplo, o campo magnético, nem o campo gravitacional ou o campo elétrico. Mas no campo gravitacional, apesar de a gente não enxergar, se a gente tem algo com massa, a gente vai perceber que esse objeto com massa vai interagir com o campo gravitacional e vai se mover nele. E para se mover é necessário uma força. O campo elétrico, que a gente também não enxerga, mas se uma carga elétrica for posta nele, ele vai se mover. E assim, o campo magnético a gente também não vê, mas se a gente coloca objetos ferromagnéticos como ferro, níquel, eles vão se mover. E aí tem esse experimento aqui, que é muito conhecido, que consiste em pegar um ímã, né? Aqui o ímã ele sempre vai ter dois polos e esses polos são inseparáveis. Se você leu o texto complementar dessa atividade, fez as tarefas, você vai perceber que se a gente quebra o ímã aqui no meio, essa parte vai continuar tendo um polo positivo e um polo negativo, e aqui também um polo positivo e um polo negativo. Então não importa em quantas partes você quebre esse ímã, sempre vão surgir polos positivos, polos negativos, né? O polo norte e o polo sul, enfim. Se você pega então um ímã e coloca pó de ferro nessa região aqui, você vai perceber que o pó de ferro vai se comportar assim dessa forma, ele vai se rearranjar formando essas linhas. Se você prestar atenção, vai parecer que o ferro está saindo aqui do norte e indo em direção ao sul, fazendo esse movimento mais circular aqui, ó. Dá para perceber? Do mesmo jeito, essa experiência, ela nos auxilia a enxergar as linhas de campo magnético que não seriam possíveis sem esse pó de ferro aqui, entendeu? Então, se eu só coloco o ímã, eu sei que existe um campo magnético aqui, mas eu não consigo ver, a menos que eu coloque esse pó de ferro que vai me indicar essas linhas. Então, o campo é uma região no espaço que é possível a manifestação de uma força. Aqui, nesse caso, a gente está falando de campo magnético, de magnetismo. A Terra, talvez você também já tenha ouvido falar, ela funciona como um grande ímã. Então, aqui a gente tem um ímã e um campo magnético se manifestando em volta da Terra, com essas linhas que vão do sul geográfico até o norte geográfico. Tá vendo aqui, ó? Ela monta um caminho. E eu vou pôr aqui uma simulação para vocês entenderem melhor, principalmente como é que a gente enxerga, né, esse fenômeno através das bússolas. Mas antes é importante ressaltar que o núcleo da Terra ele é dividido em duas partes. Tem a parte interna, que é formada por ferro, níquel e outros metais em estado sólido, e a parte externa, em que esses elementos eles estão na forma líquida. Então, por causa da rotação da Terra, os metais líquidos estão em movimento constante e isso produz corrente elétrica. Lembra que eu falei que dependia do movimento? As cargas elétricas do núcleo externo originam um campo magnético que exerce influência em todo o planeta. E a principal função dele é a manutenção da atmosfera e também tem a proteção contra os ventos solares, que são coisas que aplicação mesmo, a gente vai discutir na próxima aula. Também tem aqueles estudos que dizem que os polos estão se invertendo, eu vou falar melhor disso na próxima semana. Então a Terra tem polos magnéticos, a Terra produz um campo magnético, exerce força magnética, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês uma simulação bem interessante agora. Bem, a simulação é essa aqui, ó. Aqui eu tenho a Terra
E aqui em volta a gente tem uns indicadores de campo magnético. Então lembra daquele desenho que tinha linhas? Então essas linhas estão sendo indicadas por essas setinhas aqui, né? Que parecem umas setinhas de bússola, que é vermelha e branca, tá? Então você consegue perceber o caminho que essa linha faz. E aqui a gente tem uma bússola. Só que o interessante também é dizer que é uma coisa que a princípio parece bem confusa, mas se você parar para pensar, é simples até, é que tem uma propriedade muito interessante que você também já ouviu falar, que é os opostos se atraem, né? Então, o lado positivo de um ímã, ele nunca vai ser atraído para o lado positivo de outro ímã. Então, sempre o contrário, positivo com negativo, negativo com positivo. Os opostos vão se atrair. Por causa disso, então, a gente tem esse fenômeno dos polos magnéticos não corresponderem aos polos geográficos, ou seja, os polos geográficos não ficam no mesmo lugar que os polos magnéticos. Polo geográfico é aquele norte-sul que você observa quando você tem um mapa na sua frente. Então a gente sabe que aqui é norte geográfico, né? Então, por exemplo, o Alasca, o Canadá, eles ficam aqui no polo norte da Terra, no hemisfério norte. Isso daqui é o norte geográfico. E o Brasil, a Argentina, a Austrália ficam no polo sul geográfico da Terra. Só que para a bússola apontar sempre por norte, né, que é uma das propriedades da bússola, esse ponto aqui, ó, tá sempre apontando para o norte. Por isso que as pessoas conseguem usar a bússola, né, para se localizar, para saber onde que elas estão. Lembra que os opostos se atraem? Então, a gente sabe que para a bússola apontar para o norte geográfico, aqui precisa ser o sul magnético, então tem que ser o contrário, lembra? Então, pode ser difícil de entender, mas é só para você saber que é o inverso. Então, onde fica o norte geográfico é o sul magnético da Terra. E onde fica o sul geográfico é o norte magnético da Terra. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no sentido que faz a minha bússola aqui, ó, sempre seguindo as linhas do campo magnético. Então, se eu vou movendo a minha bússola, percebe que o mesmo desenho que você vê aqui, a mesma posição dessa agulha, vai ser a mesma posição das agulhas aqui, das linhas de campo magnético. Então, olha só, eu vou subindo, a agulha tende a ficar aqui, ó, igualzinha. Vou subindo mais um pouquinho, tende a ficar um pouco mais pra cá e pra cá. Ó, tá vendo? Isso aqui igual a isso aqui, porque a bússola segue as linhas e as linhas fazem esse movimento aqui, ó, pra cá. Estão vendo? Aqui também, ó, faz esse movimento aqui. Então, se você pegar uma bússola, vai ter um determinado momento que aí você vai achar, não, tá apontando para o norte, então vamos seguir para sempre por aqui, ó, Você não vai chegar no norte, você tem que ir e ela vai mudando a sua direçãozinha assim, ó, porque ela segue essas linhas de campo magnético, tá? Então ela faz aqui um semicírculo do sul para o norte ou do norte para o sul, dependendo do que você tá falando, se são polos magnéticos ou polos geográficos, tá? Lembra sempre que é o contrário. Pois bem, e aí eu já tinha citado para vocês sobre a bússola. Essa imagem aqui, nessa primeira imagem, a gente tem a bússola, uma das primeiras bússolas, né? Ou a primeira bússola que se tem notícia, que foi feita na China. Só que isso aqui não tinha o objetivo de orientar navegadores, descobrir novos continentes, nem nada do tipo. Isso aqui era um tabuleiro mágico, místico. Provavelmente eles faziam algumas coisas relacionadas à adivinhação. Era um tabuleiro mágico chinês. E é datada aí como a primeira bússola da história da humanidade. E hoje a gente tem uma bússola aqui, que é a bússola que a gente conhece, que é composta por uma agulha de metal, né? Que é atraída, então, pelos polos da Terra, né? Como a gente viu, ela vai apontar ali para o norte, mas uma bússola ela só vai ser útil de verdade se ela estiver acompanhada desse desenho da Rosa dos Ventos, né? Não adianta muito ela indicar algum lugar e você não saber que lugar que é, né? Assim,
conforme você for se movendo, tem que ter como parâmetro norte, sul, leste, oeste, e os que são os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Nordeste, sudoeste, enfim. A bússola ela foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade, principalmente para a gente poder sair do nosso local, né? E descobrir outros lugares. Ela foi muito importante. Então, mais uma vez, como eu falei, o polo sul magnético e o polo norte geográfico, o polo norte magnético é o polo sul geográfico, tá? Então é o contrário. E lembrando também que a agulha da bússola, ela faz o caminho do campo, tá? Ela não é estática, ela faz esse movimento aqui, tá? Então sempre lembra que a bússola aponta para o polo norte geográfico. Tá bom? E que o polo norte geográfico corresponde ao sul magnético. E que o polo norte magnético corresponde ao sul geográfico. Tá bom? É o contrário. E aí a gente vai para os exercícios rapidinho para encerrar. O avanço dos conhecimentos sobre magnetismo foram muito importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Sim, foi. Por quê? Porque a partir desses conhecimentos sobre magnetismo que a gente conseguiu construir e utilizar a bússola e outros aparelhos, como a televisão, o cartão magnético, né, que é o cartão de crédito lá que você passa para comprar as coisas que você precisa, os aparelhos para exames, principalmente o de ressonância magnética, que não sei se vocês já fizeram, mas você entra num tubo gigante e aí você consegue, um exame de imagem, você consegue imagens bem precisas, identificar doenças, entre outras coisas. Aqui você podia ter colocado várias utilizações do magnetismo no nosso dia a dia, a utilidade dele, né? E ressaltando que ele é muito importante, sim. No próximo exercício aqui, você tinha que colocar que objetos você tem na sua casa, objetos que usam magnetismo. Aqui, como é uma resposta pessoal, eu coloquei o que eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho, por exemplo, um videogame que é leitor de CD e DVD, o computador também. Tenho televisão, computador e cartão, que é o cartão de banco. Eu não tenho uma bússola em casa. Hoje em dia está bem ultrapassado, porque a gente usa um outro sistema para a gente se localizar, que é o GPS. Se você abrir o GPS do seu celular, vai até ter no cantinho lá uma rosa dos ventos e tudo mais, mas é bem difícil você ter uma bússola em casa. Fita de videocassete, acho que você nunca nem viu na sua vida, mas eu também não tenho mais. E aparelho de som eu também não tenho, né? Que a gente escuta as coisas todas pelo celular. E quais dos objetos apresentados nessa tabela contribuem com os seus estudos? Aqui eu coloquei só o computador. Se você usar alguma outra coisa, né? Dessa tabelinha aqui que usa magnetismo, você deveria colocar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer aqui só um resuminho dos pontos mais importantes, né, que você precisa aprender nessa aula, tá? Pra gente terminar. Então, a navegação por meio da bússola foi muito importante. A bússola, ela é uma pequena agulha ferromagnética, ou seja, possui propriedades de atração e repulsão, né? Que gira em razão do campo magnético da Terra. Então, você tem que lembrar que ela vai apontar lá para o norte geográfico da Terra. Uma outra coisa muito importante é a atração de pequenos pedaços de metal por ímã. Então você sabe que o ímã atrai com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento ferromagnético. Ou seja, tem alguns metais que são mais atraídos, outros menos atraídos, mas nem todos os objetos são atraídos por ímãs. Só os objetos que são considerados ferromagnéticos, que é uma propriedade intrínseca, né, desses objetos. Atração e repulsão entre ímãs, como eu falei, os opostos se atraem, então você nunca vai ter um lado positivo ligando com um lado positivo, né? Vai ser sempre positivo com negativo, negativo com positivo. Os opostos se atraem, os opostos se repelem. E o campo magnético terrestre, que existe por causa da rotação do núcleo da Terra e das camadas externas. Então você tem que lembrar que o núcleo da Terra tem metal lá, né? Ferro, níquel, sólido e a camada externa derretido. E aí eles vão girar e isso vai causar, então, esse campo magnético, que a gente vai descobrir na próxima semana porque que ele é tão importante, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima.